E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bia e estamos com mais um vídeo depois de belos e longos 5 meses sem nada por aqui. E você, querido espectador, que está aí do outro lado da tela, deve estar se perguntando o que está acontecendo nos últimos dias, né? Tanto o fato do meu sumiço, quanto o fato de todo esse suspense que tá tendo no último mês, no caso nesse mês de maio. Mas fica tranquilo que hoje eu vou estar explicando tudo. E se você é novo, também fica nesse vídeo, porque também eu vou explicar algumas coisas que vão acontecer daqui pra frente. E fiquem tranquilos que suas dúvidas serão todas esclarecidas aqui nesse vídeo. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, quem estiver chegando aqui agora, eu vou tentar fazer um breve resumo de como a gente chegou até aqui. Basicamente, para quem já me acompanhava, sabia que eu gravava conteúdo de PKXD em 2022 até 2024. Em 2022 eu comecei a gravar porque eu tinha um programa de creators, e aí eu pensei, por que não tentar entrar? Então eu fui lá e criei o canal, e inicialmente eu criava conteúdo por diversão, não sabia mexer em quase nada dos apps de edição, mas eu aprendi, e aí foi. Eu gravei conteúdo em 2022, 2023, e gravei até o terceiro trimestre de 2024, no caso até o segundo semestre. Mas por vários motivos eu acabei parando de produzir esse conteúdo e o canal ficou nesse limbo de ficar sem conteúdo durante quase 5 meses depois que eu anunciei que eu ia parar de gravar. E agora vocês devem estar se perguntando o motivo desse sumiço e principalmente devem estar com outra pergunta que eu sei muito bem qual é, que também vai ser respondida nesse vídeo. Mas, já querendo tranquilizar vocês, eu estou bem e passei esses 5 meses muito bem. Nem tanto tive uns probleminhas aí, mas tirando esses probleminhas eu estou bem, passei bem e hoje eu vou explicar tudinho pra vocês. Primeiramente, para quem já me acompanhava, eu já vou estar explicando o motivo do meu sumiço e os motivos que me fizeram parar de gravar PKXD. E os motivos pelos quais eu tô fazendo esses suspeitos nos últimos dias, mas enfim. Primeiramente, nossa Bia, mas por que você parou de gravar do nada? Tipo, foi muito do nada, sabe? Pra isso tem 3 tópicos, eu vou dividir isso daqui em 3 tópicos pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Primeiro tópico, problemas técnicos. Gente, nos últimos meses o jogo tem travado muito no meu celular. E eu percebi que não era um problema só do meu celular. Eu imaginava, porque meu celular é um pouquinho mais antigo, é de um modelo que nem sequer tinha a sobreposição de tela, que pra quem não sabe é um recurso que você precisa pra gravar, e eu tive que fazer um monte de gambiarra pra fazer isso funcionar. Eu não tenho PC, o único aparelho que eu tenho além do meu celular é um tablet, mas é o tablet da escola, que eu não posso baixar nada, senão ele bloqueia. E o meu celular é o único aparelho que eu tenho pra gravar. E com isso, ele tava travando muito. E eu imaginava que era só do meu celular, mas parece que o jogo também tava travando em vários outros celulares, até mesmo celulares que rodavam jogos mais pesados que eu via. Então eu percebi que era um problema de otimização do jogo. Então foi uma coisa que me impedisse, porque mesmo se eu quisesse gravar, eu não tava conseguindo, porque o jogo não deixava. Eu ficava 10 minutos no jogo e o jogo já fechava. Aquele vídeo que eu gravei em relação ao meu retorno foi uma vida pra gravar, gente, porque toda hora o meu jogo fechava. Mas bem, segundo tópico, desinteresse pelo jogo. Sei lá, o jogo já não me atraía mais, sabe? Em 2022 ou 2023, que foram os primeiros anos que eu comecei a jogar, eu era viciada no ponto de que, na época eu estudava tarde, e eu ficava até tarde jogando. Até umas 11 horas, por aí. Mas depois, conforme o tempo foi passando, principalmente lá pro ano passado, eu fui parando de jogar. Eu só entrava no jogo pra gravar as coisas que tinha lá. E eu só entrava praticamente pra gravar, então o jogo já não era mais interessante pra mim. Mas como eu tornei meio que o canal como uma obrigação, acabou que ficou chato pra mim. Tanto criar conteúdo pro canal, como principalmente jogar só por diversão. E também pelo fato de que, né, um monte de polêmica relacionada ao jogo, repetição de conteúdo e tudo mais, e afins.
E sem contar também que quando eu produzia conteúdo, os vídeos também não estavam mais viralizando. Porque, gente, vamos ser sinceros, PKXD hoje em dia não viraliza mais. E não, eu não tô falando que o conteúdo de PKXD é ruim, nada disso. A questão é que, além da maioria dos criadores de conteúdo produzirem mesmo conteúdo, principalmente relacionado a atualizações, as pessoas hoje em dia, se você vê a comunidade de PKXD, ela tá destruída praticamente. Falo destruído no tipo, 90% dos meus amigos que eu conheci no jogo, ou pararam de jogar, ou pararam de gravar, inclusive. Ou pararam de jogar de vez. Ou simplesmente sumiram, eu nunca mais tive notícia deles, né? Já tive alguns. Então a comunidade praticamente tá acabando. Então, quase ninguém assiste hoje em dia. E não é culpa, eu não culpo o YouTube nem por isso. Quer dizer, né? O YouTube, no caso do algoritmo e tudo mais. Enfim, vocês entenderam. E terceiro tópico que eu acho que vocês devem até saber o que eu vou falar aqui, que é questão de sanidade mental. Que, sendo bem sincera, desde agosto, ela saiu pra comprar bala e não voltou mais. Brincadeira, gente. Ela tá voltando aos poucos. Mas, por causa dessas questões que eu falei anteriormente, eu me forçava a produzir conteúdo que eu, sendo sincera, eu não gostava mais. E isso foi me cansando, sabe? E aí passei por vários problemas que eu prefiro realmente não comentar aqui, pelo menos não por agora e não publicamente, se é que vocês entendem. E eu acho que é isso, gente. Juntando esses 3 tópicos, né? Com açúcar, tempero e tudo que há de bom, o que resultou? Encerramento do canal. Pois é. Aí no dia 1º de janeiro de 2025, eu postei aquele vídeo falando que eu iria encerrar oficialmente a minha produção de conteúdo. E realmente eu encerrei, eu não postei mais nada. A única coisa que eu postei, que eu me lembro, foi aquela postagem na comunidade avisando que eu iria deixar de jogar porque o jogo já não me interessava mais. O que foi meio hipócrita, porque uma semana depois eu instalei o jogo de novo pra ver a nova atualização, pra ver o que tinha de interessante. Mas tudo bem, a gente releva. E em questão ao suspense, né, que eu tô fazendo nos últimos dias, que vocês devem ter notado, né, é porque, digamos que o canal vai entrar em uma nova era. E aí, nesse ponto do vídeo, chegamos exatamente ao ponto que eu queria chegar, que vocês devem me perguntar o seguinte: Bia, você vai voltar a gravar PKXD? E a minha humildíssima resposta é: não sei. Porque, como eu disse anteriormente, por causa do primeiro e do segundo tópico, além do fato que eu já não tô mais tão interessada pelo jogo como antigamente, tem o fato que mesmo se eu quisesse, eu ia passar muita raiva pra gravar. Porque se eu passei raiva pra gravar os vídeos que eu usei pra, né, fazer todo o suspense e tudo mais, se eu quisesse, eu ia passar raiva porque o jogo tá travando muito, gente. E não é só o meu celular que eu vi, então, também é um problema de otimização, como eu falei anteriormente. Então, tem essa questão também. E, claro, tem a questão que, cara, eu não quero gravar uma coisa que eu já não tenho mais tanto interesse. Eu não tô falando também que nossa, nunca mais eu vou gravar PKXD. Até porque também, vocês devem ter percebido que eu ainda uso a minha OC. Pra quem não sabe, OC é Original Character, alguma coisa assim, que é basicamente um personagem original. No caso, é a minha personagem em desenho, né? Que eu achei bonitinha e eu falei, vou usar no desenho também. E aí eu tô usando ela como desenho. Mas assim, o jogo em si, eu não pretendo voltar a gravar como principal foco do canal. Eu pretendo testar outra coisa, que é isso que eu vou falar no próximo tópico. Então, eu sei que muitos de vocês que já me conheciam pelo PKXD vão achar um pouquinho estranho de primeira, mas eu espero que vocês gostem. E agora também eu quero falar um pouquinho, tanto com o pessoal que tá chegando, deve estar chegando agora, pessoas que, né, devem estar me conhecendo agora, tanto também com quem já me acompanhava, que em questão de todo esse suspense que eu tô fazendo durante todo esse tempo. Pra quem não viu, durante todo o mês de maio, eu tô gravando isso no dia 29 de maio, talvez eu poste isso bem depois, porque depende de quão corrido vai estar os meus dias. Mas nesse mês de maio, desde o primeiro dia, eu tô fazendo maior hype em relação ao meu retorno. Vocês devem ter visto que mudou, como fala, a thumb, mudou foto de perfil, postei um monte de coisa estranha, vi que teve um monte de gente achando estranho aquelas postagens. E bom, gente, resumidamente,
Vamos entrar numa nova era! Uhul! Que legal! Basicamente, nessa nova era, eu pretendo postar algumas coisas relacionadas a desenho. Não só algumas animações simples, como aquela que eu postei, que inclusive eu quero falar sobre ela, mas também alguns desenhos que eu faço, porque se tem uma coisa que eu também gosto muito de fazer é arte. Então, inclusive é uma coisa que tenho testado muito nos últimos tempos. Nos últimos 5 meses eu tenho feito vários outros tipos de coisa, como eu tenho testado coisas novas, lido coisas novas, conhecido pessoas novas e produzido arte, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Digamos que, como eu quero que o meu canal se torne alguma coisa que eu gosto, eu pensei, por que não? Um canal de animação, né? Então, basicamente, eu vou estar postando algumas animaçõezinhas, alguns videozinhos simples. E claro, também, com esse negócio da animação, vocês sabem que a animação demora pra caramba para fazer. Então, talvez os vídeos demorem um pouquinho mais pra sair. Talvez eu fique alguma semana sumida, mas é por questão que demora pra fazer. E claro, eu não quero tornar isso uma obrigação, então eu não vou fazer todo dia. Então eu espero que vocês compreendam, entendeu? Não vai ser mais tão frequente quanto antigamente, mas é porque eu quero realmente tornar isso uma diversão. Eu não quero que isso se torne uma obrigação como era antigamente e tudo mais. E aproveitando também, eu queria muito comentar a respeito da animação que eu fiz recentemente. Pra quem não viu, eu tinha feito uma animação, eu tinha postado ela como link privado. Não é link privado, eu esqueci o nome daquele tipo de link. Aquele que você só consegue acessar com o link, eu esqueci o nome. E eu tinha postado com QR Code e tudo mais. Gente, eu não esperava que vocês iam literalmente chorar com aquela animação. Eu não esperava. Quando veio gente falar, Bia, eu tô chorando aqui com essa animação. Eu achava que tava falando brincando. Mas, tipo, foi tanta gente que falou que ficou emocionada. E, gente, eu realmente não esperava, sabe? Eu de verdade mesmo. Eu não esperava que vocês iam gostar tanto. Eu confesso que ficou bem simples. Era pra ter sido de uma maneira diferente. Era pra ter sido uma animação frame a frame. Mas eu não sei se foi o meu aplicativo, porque pra quem não sabe eu uso o Ibis Paint, ou se foi o meu celular, mas o meu aplicativo começou a travar. Como vocês sabem, né, meu celular é um pouquinho mais antigo e eu não tenho computador, muito menos mesa digitalizadora e tudo mais. Então eu não sei o que prejudicou, mas começou a travar muito. O coisa começava a fechar sozinho e corrompia toda hora. Eu tava passando muita raiva. Então eu pensei, quer saber? Dane-se, vou fazer uma coisinha mais simples. Não vou fazer frame a frame, não. Até porque também se eu fizesse frame a frame ia atrasar muito mais. Porque a animação frame a frame demora pra caramba. Mesmo que for uma coisa simples. E ainda se você estiver começando a aprender a animar. Porque, sim, eu ainda nunca tinha feito uma animação na minha vida. Mas a gente releva esse detalhe. Mas só queria comentar mesmo que eu fiquei muito feliz que vocês tenham gostado da animação. E eu fico imensamente grata por cada pessoa que tenha comentado, que tenha curtido. E eu não sei se o vídeo vai viralizar muito, mas não é minha intenção o vídeo viralizar. Se viralizar, claro, eu vou ficar muito feliz. Até porque também faz muito tempo que eu não posto nada, então eu acho que não, né? Mas eu fico muito feliz de receber esse carinho todo de vocês. Eu não esperava que tanta gente assim ia dar atenção. Então eu só tenho a dizer muito, muito obrigada. E em relação ao canal, eu ainda tô fazendo umas reformas nele. Eu ainda vou colocar um banner novo, vou colocar uma foto de perfil nova. Então vai ser tudo aos poucos, tá? E talvez esse vídeo eu tô gravando, como eu falei, no dia 29. Talvez ele saia bem depois, pra vocês verem. Mas o que eu quero que vocês saibam é que eu sei que vai ter gente que talvez não vai me acompanhar mais tanto, porque o conteúdo não vai coincidir, né? Às vezes não é o tipo de conteúdo da pessoa. E tá tudo bem também. A gente cresce também, muda os nossos gostos. Talvez daqui uma semana, talvez eu desista de fazer animação também. E tá tudo bem, sabe? Mas pra galera que tá chegando agora, ou a galera que já me acompanhava e quer ficar pra acompanhar, eu ficaria muito, muito feliz em saber que vocês estão querendo acompanhar esse novo período que a gente vai estar passando. E vamos ver, né? Não sei se vai dar certo, não sei se não vai. Mas de qualquer forma, se eu estiver feliz com o que eu tô fazendo, já tá ótimo. Então é isso, sabe? Acho que é só isso que eu tinha pra falar mesmo. Eu espero ter esclarecido tudo. E mais uma vez eu peço desculpas pelo sumiço, tá bom? Então, beijinhos. Até a próxima, a gente se vê em breve. E tchau, tchau!